E aí, meus amigos, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um MacBook Pro de 13 polegadas modelo Retina. O cliente, ele deixou cair uma certa quantidade de líquido e o pior de tudo, esperou um bom tempo aí até procurar um reparo numa assistência. Então, por conta disso, gerou oxidações bem feias aí. Na Apple, a solução é a troca da placa lógica, que é muito caro, gente. É um olho da cara, quase o valor do equipamento. Infelizmente, por causa do dólar, não é culpa da ciência autorizada, não é culpa em si da Apple. Pega a placa, soma imposto, soma importação, não tem como, fica muito caro. E na realidade, um produto similar, no mesmo ano, só que usado, acaba sendo às vezes o mesmo valor. Aqui na Pixtec, o cliente conseguiu economizar 70% aproximadamente do valor da troca da placa lógica, com uma garantia superior à da placa lógica também. Então nesse vídeo eu vou mostrar como é que foi feito esse processo, e se você tiver alguma dúvida para mandar ou quer tirar alguma dúvida do seu equipamento, não deixe de entrar em contato, vou deixar aqui o nosso WhatsApp. E agora vamos ver como é que foi o processo de reparo desse Mac. A primeira coisa que nós fazemos é uma ressoldagem dos componentes que passarem por uma oxidação, e logo após a gente começa a averiguar quais precisam ser trocados, quais podem ser reaproveitados, porque às vezes só tem uma oxidação superficial. E esse processo ele é muito importante porque antes da gente sair fazendo uma limpeza na placa, escovando com óxido propílico ou uma cuba ultrassônica, por exemplo, nós temos que tentar salvar o máximo possível dos pads da placa lógica. Esses pads são os pontos de solda que a placa lógica possui e que faz a ligação com o componente. Quando uma oxidação acontece, esses pontos de solda podem ficar um pouco frágeis, então se a gente sair escovando a gente não consegue reaproveitá-los. A gente também utiliza aí outras placas de sucata, que são placas que apresentaram problemas em alguma outra coisa, normalmente processador até, e a gente reaproveita alguns componentes que não são comercializados no mercado ou que são muito difíceis de se encontrar. Esses tipos de componentes são muito específicos em alguns casos, então em alguns momentos a única solução é buscar em outras placas. Aí sim a gente pode fazer essa limpeza para verificar o dano, né? Se tem mais algum componente danificado, se a gente vai precisar substituir ou ressoldar mais alguma coisa.
Agora a gente vai soldar um fio fazendo um jumper de um ponto elétrico que parou de se comunicar com outro ponto da placa. Então a gente faz um trabalho de limpeza, de raspagem ali na placa para a gente conseguir um ponto de solda seguro para a gente levar um fio até o outro. A gente tenta reaproveitar ali o ponto de solda ao máximo possível para que ele tenha uma aderência boa ao fio. Tá aí mais uma placa consertada. Essa placa teve bastante oxidação mesmo, mas o bom é que só precisamos fazer um jumper, né, uma ligação de um ponto que foi rompido por causa da oxidação. Com a ajuda do esquema elétrico e do board view a gente consegue fazer isso tranquilamente. O ruim é quando não tem esse tipo de documentação, mas na grande maioria dos Macs a gente consegue isso, ou consegue pelo menos ter uma referência de outros Macs, ou às vezes com a experiência. O bom da linha Apple é que elas são muito parecidas entre si, então boa parte desses reparos a gente consegue. O ruim, mesmo quando não tem reparo, é quando a oxidação está num processador, danifica um chip principal, que às vezes até você consegue o reparo, mas não é um reparo duradouro. A gente não preza isso, inclusive a gente dá uma garantia maior do que a Apple nos reparos. Se você vai na Apple, troca a placa, 90 dias de garantia. Aqui a gente começa a falar a partir de 120 dias de garantia. Então nós temos que oferecer um serviço de muito boa qualidade. E esse tipo de reparo, no caso aqui desse cliente, fez uma economia. Mas tem cliente que tem computadores da Apple mais antigos, de 10 anos, por exemplo, que você não consegue nem ser atendido pela Apple. Você vai na Apple, olha assim, esse aí é vintage, esse é descontinuado, a gente não atende mais. Então você pega uma máquina excelente e, pô, vou jogar fora? Não, você busca o reparo eletrônico. Aqui a Fixtech é especializada nesse tipo de reparo. Qualquer tipo de problema na placa lógica nós tentamos aí o reparo gratuitamente. A tentativa de reparo a gente não cobra nada por isso. Você só paga realmente se o Mac voltar a funcionar, e nós damos uma garantia maior do que da Apple para você ficar bem tranquilo. Então qualquer dúvida aí é só entrar em contato com a gente. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like. Se você tem alguma dúvida, comenta, a gente sempre tenta responder todo mundo o mais rápido possível. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal. Além de ajudar a Fixtech, você também vai receber conteúdo de muito boa qualidade. A gente tem bastante dicas aí para você evitar os problemas, inclusive esse. Então tem bastante coisa aí para vocês acompanharem. Bom, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.